Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu e meu grupo a gente está aqui para falar um pouco sobre as doenças mentais. A gente vai aprofundar um pouquinho nesse tema, falar como os loucos eram vistos na sociedade até chegar aos dias atuais, vamos falar um pouco da legislação. Eu espero que vocês gostem. Meu nome é Isabela e eu vou começar falando um pouco do resumo histórico, né, de como essas doenças eram tratadas, principalmente na antiguidade. A primeira noção que a gente pode ter da loucura, ela apareceu na Grécia. Era muito ligada às práticas mitológicas, a essas manifestações sobrenaturais de deuses e demônios. Então, assim, era uma condição eterna do homem. Era realmente visto como uma coisa que nasceu com ele, vindo da mitologia, né, do sobrenatural. Depois da Inquisição, a gente vai continuar tendo essa visão um pouco mais ligada à religião, mas vai ser mais violenta essa fase, né, para aqueles que portavam essas doenças, porque eles eram vistos como demônios, como bruxos. E nessa época, a gente sabe que a Igreja Católica desempenhava um papel muito dominante, e ela matava, queimava vivo todos aqueles que iam contra o que essa igreja pregava. Então a gente pode ver que assim, foi um momento extremamente perturbado para aqueles que possuíam as doenças mentais. Depois, no Renascimento, a gente vai ter uma mudança leve de paradigma, começava a se ver as coisas com um pouco mais de racionalidade, então, assim, não era tão ligado à religião, mas os loucos ainda eram vistos como uma condição eterna que nascia com eles. E para isso, eles tinham que ser excluídos da sociedade. Então, a forma que eles acharam era de atirar esses loucos nos rios, no chamado Nau dos Loucos, colocavam eles nos barcos, jogavam eles nos mares, à mercê da própria sorte. Eles acabavam realmente morrendo, ficando perdidos pelo mundo afora. Então, foi um momento muito trágico. E nesse contexto ainda surgiram as instituições destinadas, né, para esses loucos, assim, de uma forma também de excluir eles da sociedade. E a gente não pode se enganar porque, assim, não tinha um viés médico ainda. Eram basicamente, assim, prisões, cárceres privados, né, para esses indivíduos, uma forma de excluí-los da sociedade. Eles eram vistos como animais, colocados em jaulas, expostos, assim, para todos verem. Então, esses hospitais, né, principalmente assim na França e em Londres, eles eram meramente uma prisão para esses indivíduos. Bom, eu sou Henrique, eu vou falar sobre o final do século XVIII, período no qual a loucura era tida como ausência de liberdade. Consonante a isso, surgem os asilos, que por um meio mais humanitário dão ao tratamento uma dimensão social e moral. Moral porque vai valer-se de um meio para controlar de alguma forma as paixões dos alienados. Isso surge nos asilos, seja, por exemplo, pela criação de uma ideia de família fictícia, seja pelo estabelecimento de um conjunto de regras para dominar o ímpeto desses alienados. Todavia, Freud ensina que nunca dominaremos completamente a natureza. E nosso organismo, ele mesmo parte dessa natureza, será sempre uma construção transitória, limitada à adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz um efeito paralisante, pelo contrário, ele indica à nossa atividade o rumo a ser seguido. Desse modo, Sigmund Freud vai utilizar a hipnose, que antes era relegada ao charlatanismo, como base de seus estudos, para em 1890 fundar e consolidar a sua psicanálise. Adiante, em 1891, ele aprimora seus estudos e cria um método catártico, no qual, por meio da linguagem, era possível identificar os problemas. Isso acaba por desaguar no melhor detalhamento da técnica psicanalítica, que tem enorme relevância até os dias atuais. Desse modo, em conformidade com os ensinamentos freudianos, é necessária uma constante adequação dos nossos métodos para que obtenhamos melhores desempenhos, porque somente assim seria possível de fato assegurar a liberdade dessas pessoas. Boa tarde, meu nome é Pedro. Eu vou estar fazendo uma introdução à temática da loucura abordada por Foucault e também no pós-Segunda Guerra Mundial. Foucault se debruça muito sobre o tema da loucura, acredito que muito porque Foucault teoriza esse tema como um limite da cognição e, inclusive, ele escreveu a tese de doutorado dele, né, Loucura e Desrazão, a partir desse tema, que ele sinaliza, né, a construção dentro da civilização ocidental, né, a construção histórica da loucura como um mero vácuo da razão, né. Posteriormente, Foucault também publica um importante texto, né, a História da Loucura, em que ele retrata a loucura em três períodos importantes da história da humanidade. A primeira é a experiência trágica,
Ocorrido no final da Idade Média até meados da Renascença, em que a loucura era tida como uma manifestação de forças cósmicas obscuras, assim, né, com uma abordagem mais sobrenatural da loucura, e a sociedade então via com certa indiferença o tema. Depois a experiência moral a partir do século XVII, com a ascensão, né, do racionalismo científico de Descartes, do método, a loucura então é tida como uma desrazão. Os loucos eles são segregados, literalmente amontoados em hospitais gerais com demais grupos de indivíduos marginalizados, né, no caso pessoas com doenças venéreas, vagabundos ou até pessoas pobres. E aí a terceira experiência é a experiência científica, né, assim, ocorrida a partir do século XIX em diante, é a loucura como objeto do discurso científico, né, que pretende atingi-la, um objeto de discurso médico, né, que pretende atingi-la em sua verdade objetiva, né, então como se fosse uma espécie de cientificidade, né, da loucura dentro da civilização. Foucault então sinaliza que essa primordialidade científica a partir da loucura se traduz então em uma exclusão, né, assim, uma exclusão que se esconde exatamente atrás do discurso de verdade científica, né, em que o que existe não é a loucura como protagonista de produção de si mesma, mas sim um monólogo da razão como a loucura, a partir do fato de que a loucura ela é a contraluz da razão, né? Então, Foucault também sinaliza para uma conexão existente entre o saber e o poder, né? O saber científico e o poder que se dá dentro da materialidade com que se segregam os loucos, né, na sociedade. Por fim, Foucault tem uma vasta produção também direcionada a um método de crítica à razão, né? Aí Foucault, talvez de forma mais original, ele, assim como Marx e Freud, né, assim, uma crítica à razão centrada justamente no potencial subjetivo que o sujeito tem, né? E Foucault faz isso a partir de uma investigação arqueológica, né, dos elementos implícitos da razão, que compõem então a loucura e criticam, né, a razão como essa fonte universal de verdade. Então, no período pós-Segunda Guerra Mundial, o que acontece é uma reforma psiquiátrica, né? Muito exemplificada pelo psiquiatra Franco Basaglia, né? Da transformação das instituições psiquiátricas para uma prática mais humanística e de um olhar humanitário, enfim, e de uma maior, principalmente, né, ênfase de sujeito. Aí a gente tem uma mudança de paradigma filosófico na sociedade a partir do existencialismo, né? Uma maior associação entre o sujeito e suas formas de manifestação, o seu modo de ser, né? Que se dá entre uma mudança também fenomenológica da dialética, né, entre o sujeito e o objeto, em que a loucura ela deixa de ser, né, um objeto da medicina, um objeto científico da medicina, entre o sujeito, a pessoa humana, como essa constituição também da individualidade muito presente no existencialismo filosófico. E aí, por fim, a cidadania, né? Assim, a conquista da cidadania, dos loucos, das pessoas tidas como loucas, que se dá justamente pela mudança de paradigma político e social, né? Em que a meta atingida pela abordagem terapêutica, a partir da loucura, ela passa a ser a cidadania dos sujeitos, né? Então, que sujeitos que passam a ser sujeitos de direito, né? Olá, eu sou o João. Agora eu vou tratar sobre a loucura no Brasil. A loucura no Brasil, ela vinha sendo ignorada por muitos anos, até o início do século XIX, com a chegada da família real no Brasil. Que em 1830 se tem o início do que seriam os manicômios. De forma extremamente precária, o louco passa a ser visto como resíduo da sociedade, uma ameaça à ordem pública. Que se apresentasse qualquer risco de violência para a sociedade, eles eram amarrados, enclausurados, tratados de forma extremamente precária, com péssimas condições de higiene e tratamento. Só com a criação do Hospício Dom Pedro II, em 1852, que se tem uma inspiração no modelo francês que voltava em torno de uma figura de um médico. Agora se tem o início de um pensamento de um tratamento, mas ainda extremamente de forma precária. Porque era superlotado e não tinham profissionais suficientes para realizar o tratamento. Só em 1889 que se tem um redimensionamento para um sistema de colônias, que eles começam a realizar atividades como trabalho, o tratamento ele dá uma avançada, mas ainda extremamente de forma precária, porque eles eram simplesmente exclusos da sociedade. Eram mandados centenas de pessoas que eram vistas como inúteis para a sociedade, como moradores de rua, mulheres que não casavam, que tinham filhos sem casamento. Foi nesse período que se inicia o tal Barbacena. Em 1920, se tem a ampliação da influência dos princípios eugênicos, influenciados pelo nazismo, pelo fascismo,
Então, foi criado o Serviço Nacional de Doenças Mentais, vinculados ao Ministério da Saúde e da Educação. Foi nesse período que predominavam os hospitais públicos, responsáveis por 80,7% dos hospitais psiquiátricos do Brasil. A gente tem um verdadeiro avanço na reforma psiquiátrica só em 1970, que é um momento que diversos setores da sociedade brasileira se mobilizaram em torno da necessidade de democratização do Brasil. Tem o início do movimento nacional da luta antimanicomial, e tem uma discussão acerca da necessidade de um tratamento mesmo dessas pessoas, não uma exclusão da sociedade. Olá, meu nome é João Godoy e eu vou falar agora das consequências para o direito brasileiro de tudo aquilo que foi exposto nesta apresentação. Pois bem, com a Constituição de 1988, houve uma progressiva mudança de pensamento social. Os indivíduos passaram a ser vistos como sujeitos de direito, mas nós sabemos que, na Constituinte, muitas das transformações necessárias para o Brasil foram delegadas para gerações futuras, e algumas nunca chegaram a ser concretizadas, outras passaram a ser concretizadas somente por agora, como, por exemplo, a questão do Banco Central. Sobre o assunto tratado nessa apresentação, os deficientes, aqueles que eram tidos como loucos, nós temos que, a partir do governo Lula, se criou uma série de instituições voltadas para a qualidade de vida do doente mental. Então, se pensava, para além do tratamento, dar a essas pessoas dignidade, dar a essas pessoas melhores condições de vida, incluí-las na sociedade. Em um resumo histórico, podemos dizer que, no Brasil, no quesito legal, relacionado à legislação, nós passamos por 4 fases. A primeira fase, que era a fase da exclusão total dos deficientes mentais. Eles não eram vistos como pessoas integrantes da sociedade. A segunda parte, que é a parte da segregação. Eles estavam dentro da sociedade, mas não comunhavam nos mesmos espaços que os cidadãos ditos normais. A terceira parte, que é a parte da integração. Na integração, já existia uma preocupação em dar a essas pessoas uma maior participação social, mas essa participação ainda era muito restrita. Então, por exemplo, na integração, quando se pensava na educação para deficientes, não só mentais, mas como para qualquer outro tipo de deficiente, em vez de incluí-las junto às crianças tidas como normais, criavam-se escolas especiais para elas. Então, essas pessoas, elas usufruíam de maiores direitos, mas ainda de maneira separada. E chegamos na fase atual, que é a fase da inclusão. Na inclusão, os deficientes mentais e os outros deficientes, eles são incluídos junto à sociedade. Então, usufruem dos mesmos espaços e igualdade de direito, com as adaptações necessárias. Então, hoje, uma criança que tem algum tipo de deficiência, ela não estuda em uma escola para deficientes, ela estuda em uma escola regular. E essa escola regular, seja pública ou particular, apesar que a pública tem algumas imposições a mais, essa escola deve fornecer a essa criança os instrumentos técnicos e a captação humana necessária para que ela possa fazer parte daquela turma, para que ela possa conviver com aqueles que não possuem nenhum tipo de deficiência. Dou 2 exemplos de leis para poder ilustrar esta evolução que eu estou falando. A primeira é a lei número 10.216, que concede aos portadores de transtornos mentais uma série de direitos e impõe também uma série de responsabilidades ao Estado. E a segunda lei que eu quero trazer aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também tem esse viés de inclusão e que garante positivamente e regula uma série de atividades e para que a pessoa com deficiência ela possa realmente participar de todos os espaços sociais com igualdade de direitos, com plenas oportunidades, com dignidade. Encerramos essa breve apresentação e o recado que eu e o meu grupo nós queremos deixar é que direito conquistado não é direito garantido e sempre bate à nossa porta o retrocesso. Cabe a nós, enquanto operadores do direito, garantir que a evolução sempre aconteça, que nós nunca regressemos para um lugar pior do que nós estamos hoje.
Valeu, galera. Até a próxima. Beijo pra todo mundo.